Bom, tá aí o Roger Machado já apresentado. César Cidade Dias, era só empolgação desde que o nome do Roger foi anunciado. O Grêmio acertou no movimento, César, de demitir Wagner Mancini e de trazer a figura do Roger Machado para tentar dar um pouco de equilíbrio para o que está acontecendo na Arena? Pois é, Tiger, o que a gente precisa manifestar isso? E eu acho que aí serve pouco a opinião do comentarista, do analista, para verificar quando existe uma movimentação coletiva. Roger trouxe esperança para o torcedor. Exatamente isso. A partir do anúncio do nome de Roger, a gente viu uma maior movimentação dos torcedores nas redes sociais. A gente viu hoje a live de apresentação do Grêmio com números recordes na página do Grêmio no YouTube. A gente viu uma movimentação da torcida. E a movimentação se dá em nome da esperança. O que a gente pode pensar com relação a Roger? Tem muito trabalho? Tem, é óbvio. O time é bom? Não, não é. Mas o Grêmio precisava vencer, virar a chave do ano de 2021 e fez isso hoje. O Grêmio começa a subir hoje a partir da apresentação de Roger Machado. E quem está respondendo isso não é a análise de quem está fazendo, se acha que o Roger é bom treinador, se não é, não. É em cima exatamente do sentimento do torcedor. O torcedor acordou hoje. Vocês vão ver a partir de hoje movimento no quadro social. Vocês vão ver a partir de hoje uma arena com mais pessoas. Vocês vão ver maior participação em todos os âmbitos, porque o Grêmio precisava virar a chave. Vira com o nome de Roger, que é querido do gremista. É um ex-jogador, é um treinador bem-sucedido, tem a vinculação do DNA do Grêmio, tem toda uma série de posições boas. Mas o principal, ele acordou o torcedor. Aquele torcedor cansado da Arena de domingo que nos preocupou tanto e que nós falamos ontem, esse torcedor acordou. Ele olhou e disse o seguinte: estamos de volta com a esperança e vamos abraçar o Grêmio. Me parece que essa é a mensagem que o torcedor está dando para todo mundo. Ribeiro. Bom, em primeiro lugar, eu vejo esse comportamento do torcedor natural porque ele viu o seu desejo atendido. Então, o que é isso aí? O torcedor queria a saída do Wagner Mancini e a direção atendeu. Ponto. Esse passo foi dado e isso tem uma repercussão óbvia. O segundo passo foi quem o Grêmio trouxe. Eu sei que muitos queriam o Renato, alguns pouquíssimos falavam em Lisca, Mano Menezes, um argentino e tal, mas também muitos falavam no nome do Roger. E acho que ao trazer o Roger, o Grêmio ameniza, dá um fôlego no relacionamento com o torcedor. Por quê? Porque o Roger, como disse o César, é um cara da casa, ele sedimentou um trabalho importante lá atrás, e aí é que eu quero chegar. Acompanhado desse sentimento, vem também, vocês sabem, vocês jovens, né, trabalham com computador e tal, né, tu, Taigor? Vocês jovens que trabalham com computador. Tá? Não, é todos nós, mas vocês são mais familiarizados com o computador, com a memória RAM, que tem um chipzinho, né? E o que está no chipzinho da memória do torcedor do Grêmio em relação ao Roger? Aquele trabalho, né, que foi um legado que o Renato pegou, que aprimorou, né, que lapidou e transformou num Grêmio melhor time do Brasil. Lembram? Essa é a única, não é senão, esse é o único ponto de interrogação que eu tenho. O torcedor do Grêmio está muito ligado naquela imagem de um Grêmio propositivo, de um Grêmio enchendo os olhos, né? O famoso tic-tac, que hoje até meio que está em desuso, mas um Grêmio com qualidade de jogo. Esta é a régua que o próprio Roger ergueu, levantou, e que ele vai ter que conviver com essa expectativa, né? E isso aí, meus amigos, é uma salada, porque o grupo não é o mesmo, o futebol mudou, né? E o Roger também mudou. Porque o Roger não foi o mesmo tic-tac do Grêmio dos outros trabalhos que ele teve. Então, assim, é uma mistura de expectativa, César Cidade Dias, com realidade, que vai ser árdua, longa, não vai ser fácil, e que o torcedor do Grêmio tem que estar preparado para isso. Baldasso.
Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer que o Grêmio ouviu a sua torcida, que é um negócio que às vezes parece ser uma necessidade óbvia de um grande clube, mas muitas vezes não é. No Inter, por exemplo, não é. O Inter não ouve a sua torcida e geralmente nos últimos tempos faz o contrário do que a torcida quer e sempre se dá mal, mostrando que quem estava certo é a torcida. Segundo ponto, eu sei que vocês podem e devem, como o César e o Ribeiro fizeram análises semióticas, sociológicas, contextualizadas, mas eu quero simplificar um pouco e dizer que, para mim, o que fica de mais importante do que aconteceu no Grêmio ontem é o Grêmio deixou de ter um técnico ruim e passou a ter um técnico bom. Eu pedi o Roger no Internacional 500 vezes. Eu pedi o Roger, inclusive, agora, quando veio Medina para o Internacional. Eu fico preocupado com esse movimento do Grêmio. O Roger é o melhor técnico do Grêmio dos últimos 20 anos. Se não fosse o Roger, nós colorados estaríamos agora tirando o sarro do Grêmio, que estaria ultrapassando 20 anos sem títulos. Então, para mim, é preocupante. O Grêmio contrata um baita treinador, um cara que, se igualar o trabalho que ele já fez, ele já vai fazer o Grêmio virar a página, e contrata ainda o Paulo Paixão, que é, assim como um símbolo do Grêmio, um símbolo do Internacional e que saiu por vias tortas no momento em que ele fazia um bom trabalho no Inter. Eu fico preocupado, como colorado, com essas mudanças que o Grêmio promoveu. Para mim, a principal mudança com a chegada do Roger Machado, a saída do Wagner Mancini, ela pode ser, ela é palpável na coletiva de anúncio do Roger, que foi dada pelo Denis Abraão ontem, no fim da tarde, início da noite, e a diferença do conteúdo daquela coletiva para o conteúdo que a gente teve hoje de manhã, do Roger falando sobre futebol e falando sobre o Grêmio. O Roger traz inteligência ao Grêmio. Eu falei isso ontem no Donos da Bola Rádio. O Grêmio, nos últimos 24 meses, é um emaranhado de decisões equivocadas. É um emaranhado de falta de inteligência. Discursos que não se concatenavam, discursos que não se encontravam. E a gente vê isso sempre, principalmente na figura dos discursos do Denis Abraão, vice-presidente de futebol. Antes, a gente via na figura do Denis Abraão e na figura do Wagner Mancini também, que tinha um discurso muito parecido com o principal dirigente da pasta do futebol do Grêmio. O Roger Machado traz inteligência, ele traz lucidez. A entrevista coletiva do Roger hoje, ela é a entrevista coletiva mais lúcida que saiu do departamento de futebol nos últimos 24 meses. Denis Abraão, Marcos Herrmann, os técnicos, o próprio Filipão era um cara que tinha ideias que não se concatenavam muitas vezes, que não se convergiam muitas vezes, que eram contestadas muitas vezes. O Roger, a gente pode fazer qualquer tipo de crítica ao trabalho dele como treinador, mas ele não é um cara que não é inteligente. O Roger tem ideias lúcidas, o Roger tem ideias serenas e o Grêmio precisava disso, o Grêmio precisava de um cara lúcido para comandar alguma coisa.